Boa noite, igreja. Nossa, como tá alto. Boa noite, amém? Na sexta-feira eu falei para minha esposa: amor, eu estou sentindo que eu vou pregar na terça. Ela falou: o pastor mandou mensagem? Eu falei: não, mas eu estou sentindo que eu vou pregar na terça. Não estou mais com os adolescentes, estou dando bobeira ali em cima, né, pastora Ju? Pastor Rafa não vai deixar, não. Baixa um pouquinho para mim aqui o retorno. Fá. Sim, senhor, vamos esperar. Amém, meus queridos? Eu fico muito feliz porque o pastor Rafa sempre escreve assim: tem uma palavra? E eu sempre brinco e falo: pastor, a palavra está pronta, a mensagem sempre está pronta. Quem não está pronto a maioria das vezes é o mensageiro, mas a mensagem está pronta. Nós pregamos a palavra, então a mensagem está pronta. Mas há algum tempo atrás, alguns dias atrás, o Senhor começou a falar no meu coração sobre algumas coisas. E daí o pastor Lore fez uma série de mensagens, de postagens no seu Instagram, carinha. E eu falei assim: é isso. Chamei ele no Instagram, falei: pastor, é isso que o Senhor tem falado no meu coração. E daí ele falou assim: então assista a pregação de sábado. Então eu convido, amanhã a gente vai subir de novo, só o trecho da pregação do manifesto de sábado. Foi uma palavra sensacional. E hoje eu quero continuar essa palavra. Amém? Eu queria que você abrisse comigo o livro de Efésios, capítulo 5. Efésios 5, a partir do versículo 1. Efésios 5, do 1 ao 10, diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem do que as pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. E para encerrar, diz assim: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso, por cada pessoa que às vezes veio direto do trabalho, Senhor, ou que chegou cansado, tomou um banho e teve coragem, Senhor, de vir até aqui, Senhor, que se animou, que acreditou que tinha que dar o melhor do seu dia ainda aqui, Senhor, que pôde realmente desfrutar desse momento de louvor, da Tua presença, Pai. Que o Senhor abençoe esses esforços, Pai. Que o Senhor fale aos corações, Senhor, que eu seja claro na mensagem, que não haja ruído na comunicação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, querido? Queridos, aqui a gente leu que Paulo está falando: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Paulo está falando: vivam em amor, ou seja, tenham uma vida em amor. Ele não está falando assim: façam culto com muito amor, né? Prestem adoração a Jesus com muito amor, né? Leiam a Bíblia com muito amor. Ele está falando: vivam com muito amor. E nós, o pastor Lore falou sobre isso, querido. Nós temos dentro de nós, e nós não percebemos, querido, nós temos uma raiz religiosa, que muitas vezes está no nosso subconsciente. Em vez de nós fazermos uma separação do que é santo e profano, que a Bíblia nos ensina, nós fazemos uma separação do que é espiritual e o que não é espiritual. Só que Paulo está falando assim:
vivam em amor, ou seja, tenham uma vida inteira em amor. E quando nós fazemos essa separação do que é espiritual e do que não é espiritual na nossa cabeça, óbvio que nós, como cristãos, nós vamos fazer o quê? Poxa, vamos focar nas coisas espirituais. Se tem coisas espirituais e coisas que eu não acho que é espiritual, eu, como um bom cristão, vou focar nas coisas espirituais. E automaticamente nós negligenciamos o que nós não achamos que é espiritual. E aqui que nós precisamos entender. 1 Coríntios 2,15, não precisa abrir, fala assim: aqueles que são espirituais podem avaliar todas as coisas, mas ele mesmo não pode ser avaliado pelos outros. O pastor Rafa sempre fala, né? O homem espiritual discerne tudo, mas não é discernido. Mas aqui ele fala assim nessa versão: mas aqueles que são espirituais podem avaliar todas as coisas, mas eles mesmos não podem ser avaliados. Ou seja, o que Paulo está falando aqui é: tudo é espiritual. Tudo é espiritual. 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que Paulo está falando é: na hora que você acordar, lavar o rosto vai ser para a glória de Deus. E na hora que você fizer uma oração com seu filho, falando da minha casa, ora com meu filho, ora com a minha esposa, põe um foninho de ouvido, coloca um louvor e vou dormir, é para a glória de Deus. É da hora que acordo, a hora que eu vou dormir. Tudo que façam é para glória de Deus. Mas se, pastor, na minha cabeça nem tudo é espiritual, como é que nós vamos fazer as coisas para a glória de Deus? É aí que está a chave. Tudo que nós vivemos, nós somos seres espirituais. Tudo é espiritual, querido. Tudo em nossa vida é espiritual e tudo que nós temos que fazer é para a glória de Deus. Ah, pastor, mas como assim? Eu leio a Bíblia, isso é espiritual. Eu faço meu devocional toda manhã, eu ligo o louvor, isso é espiritual. Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu venho no culto domingo, eu venho de terça, isso é espiritual. Eu trato bem o meu vizinho, isso é espiritual. Moody fala que se Cristo vive na sua casa, seus vizinhos vão perceber. Então, querido, mas pastor, a maneira que eu trato os meus vizinhos é espiritual? Sim, é espiritual. A maneira como você interage com as pessoas é espiritual. Mas claro que é espiritual, pastor. Meu vizinho de baixo é um endemoniado. Não, querido. Eu tenho vizinhos maravilhosos, são bênção de Deus para a minha vida. E é uma família, então o casal mora na casa, no andar de cima mora a filha e no sobrado de trás mora a mãe, a avó. E eles têm um menininho, Ravi. E vira e mexe, criança, eu moro em casa, a bola cai lá. Quando o Benjamin era pequeno, a bola caía lá. E tudo isso faz parte. Mas esses dias, os vizinhos que são bênção para a minha vida e que eu sou bênção para eles. Esses dias caiu a bola do Ravi lá e nós chegamos da igreja, já jogamos de volta no quintal. Beleza, isso foi no domingo. Na segunda-feira cedo começa uma voz: Benjamin, joga a bola do Ravi. O Benjamin falou assim: eu joguei ontem, não tem nada aqui. Mas não era a família ali, era alguém que estava visitando. Uma prima, alguma coisa, né? Não, tá aí sim. Aí a senhora que mora lá falou assim: viu, o Benjamin tá falando que não tá. Só que a gente escuta, né? Tá do outro lado. Aí a menina falou assim: mas e se ele estiver querendo roubar a bola? É nessa hora, irmãos, que você tem que ser espiritual. É nessa hora que você tem que ser espiritual. Porque na hora que ela falou isso, querido, me subiu o sangue. Aí eu falei assim: querida, você quer vir ver aqui? A gente não tá achando, né? Aí o Benjamin lembrou, falou: pai, nós jogamos a bola. Ontem à noite, na hora que nós chegamos, nós jogamos a bola já aqui. Aí falamos com ela, falou: não acharam aqui. Mas antes disso, claro que supuseram que nós tínhamos roubado. Mas essa maneira que eu trato meus vizinhos é espiritual. Pela graça de Deus, os meus vizinhos nunca perguntaram se eu sou cristão. Eles perguntaram que igreja que eu vou, porque cristão eles sabiam que a gente era. Por quê?
Porque minha casa é quieta. Porque a gente não tem bagunça. E eu lembro, quando o Ravi era pequenininho, o filho deles, e eu almoçava com o Benjamin, era muito engraçado, porque ela gritava: Ravi, pare de gritar. E o Benjamin dava risada, falou: ela está gritando, pedindo para ele parar de gritar. Né? Então assim, na nossa casa sempre foi muito tranquilo. Aí o Benjamin faz doce, quem conhece sabe que o Benjamin faz doce. Aí ele leva para o vizinho, porque o vizinho sempre olha a nossa casa. Teve uma vez que estouraram o portão para entrar em casa, o vizinho saiu e viu. O cara foi embora, daí ele ficou ali na frente. Uma vez caiu o meu portão, ele foi e soldou. Então, quando eu falo que o meu vizinho é uma bênção, é uma bênção. Mas a maneira com que eu trato eles é espiritual. A maneira como você é visto no trabalho é espiritual. Por isso que eu falo que quando a gente tenta, a nossa raiz religiosa tenta separar o que é espiritual e o que não é, nós começamos a negligenciar. Não, e na igreja, ler a Bíblia é espiritual, mas o meu trabalho não. O seu trabalho é espiritual, querido. A maneira como você trata as pessoas, você tem que ser a luz, você tem que ser ali, ó, a esperança. Você carrega a esperança para todas aquelas pessoas. As pessoas têm que ver a diferença, as pessoas têm que falar: poxa, mas você não aceitou uma propina? Você não, quem trabalha, né? O Elisson tem um testemunho muito forte sobre ele trabalhar no setor de compra. É claro que os caras vêm e falam: ó, começa a comprar meu equipamento, né? Começa a comprar aqui que eu rolo uma grana para você. Isso rola. E você tem que ter integridade e caráter, como o Elisson mesmo falou: não vai rolar isso. As pessoas têm que falar: poxa, o que você faz? Porque você é diferente, né? Tem algo em você. Eu trabalhava numa empresa, até trabalhei coloquei o Zazá lá dentro, depois ele saiu, mandaram ele embora, depois mandaram eu, mais recente. Mas eu tinha uma sala, eu era diretor de arte, eu tinha minha sala. E meu chefe falava muito palavrão. A mãe dele vinha aqui na igreja, né? Até doou as coisas para fazer o aquário. Eu lembro que ele entrava na minha sala e ele começava a falar palavrão. Eu falava: cara, aqui é minha sala, sem palavrão. Ele é o dono da empresa. Mas como diz o pastor Rafa, o senso da localização, a sala era minha, a autoridade era minha. E daí quando a gente foi para home office, ele me ligava e falava assim: cara, eu sinto saudade de você me repreendendo, de você chamando a minha atenção, porque eu falava muito palavrão. Porque eu fazia diferença, querido, não é porque eu cheguei com a carteirinha de pastor. Uma vez eu trabalhava numa agência de tráfego pago, ou seja, anúncio do Facebook que você vê, né, do Instagram. E uma vez um vendedor, ele só fez uma venda, ele ficou nessa empresa e fez uma venda. Ele vendeu tráfego pago, anúncio, para uma bruxa. Irmãos, é bruxa, pesado. Pastora Cris, ela falava assim, na reunião de briefing, eu fui ler a reunião de briefing, ela fala assim: eu não quero esses negócios de trazer amor de volta. O meu negócio é cargo de CEO de empresa e nacionalidade de outros países. É trabalho para isso que eu faço. Trabalho com ossos, trabalho pesado. E meu chefe indiretamente nunca deixou fazer nada para ela. E um dia eu chamei ele, eu falei assim, numa reunião de briefing, eu não lembro se o Azaf estava ainda, acho que não. Acho que ele nem tinha entrado ainda. Eu falei: gente, deixa eu falar um negócio para vocês. No dia que você fizer a reunião, eu e essa mulher vai dar problema na live, porque a nossa reunião era online. Eu falei assim: a gente vai criar um problema no dia que essa mulher me ver. Aí eles deram risada, eu falei: não, eu estou falando sério. Eu sei o que eu carrego. E aquela mulher vai ver o que eu carrego na hora que ligar a câmera. Então, se vocês querem continuar com essa cliente, não deixe ela ver eu, não deixe ela conversar comigo, porque vai dar ruim para ela. Aí passou, nunca fiz nada para eles. Ela ficou pouco tempo, ficou 2, 3 meses na empresa como cliente. E eu lembro que meu chefe me ligou e falou: cara, não dá para a gente fazer esse trabalho, porque é algo que a gente não acredita. Como é que eu vou vender algo que eu não acredito, né? Eu sei que você também queria isso, ele falou, mas a gente vai se livrar dela, né? E a gente, quando o Azaf entrou na empresa, eu peguei no pé, porque a gente funcionava tão bem online, que a gente já não se via mais, a gente não conversava, era o dia inteiro teclado. Eu falei: ô gente, o menininho ali bonito, está aqui trabalhando faz um mês e nem uma reuniãozinha com ele. E daí a minha chefe falou: não, no final do mês a gente faz uma reunião. E
E essa reunião foi no final do mês. E ela me surpreendeu porque ela falou assim, ó, essa reunião vai ser de equipe, toda a equipe, sexta-feira, 4 horas da tarde, já quase fim de expediente. E essa reunião vai ser para você falar das suas conquistas e o que você tem a agradecer a Deus pelo seu mês. E daí a gente compartilhou e a gente orou. Aí ela falou, Mateus, você pode orar? Aí orou. Aí no segundo mês a gente fez isso de novo. Aí eu chamei ela e falei, pô, essa reunião da gente compartilhar algo e depois orar é muito legal, né? Ela falou, é. Falei, se eu fizesse isso toda semana aqui? Ela falou, como assim? Eu falei, não, eu e a Zaf, a gente assume uma célula aqui. Toda quinta-feira a gente fecha a empresa, entra na reunião e eu e o Azaf prega. Depois a gente ora. Vocês falam dos seus problemas, fazem seus pedidos de oração. Nós oramos por esses pedidos e Deus abençoa. E ela falou, vai para cima, quinta-feira, 10 horas da manhã. E eu e o Azaf começamos uma célula dentro da empresa. Por quê, querido? Porque nós entendemos que a nossa posição ali na empresa é espiritual. Que tudo que nós tínhamos que fazer ali não é só o meu trabalho. Não é só ali para mim a direção da arte, fazer arte, corrigir a arte dos outros. Não, é aconselhar. Querido, quando eu falo eu sei o que eu carrego, você sabe o que você carrega também. Faz uma retrospectiva da sua vida. Você fala, poxa, realmente, todo mundo da empresa vem desabafar comigo. Todo mundo da escola vinha desabafar comigo. Todo mundo da faculdade vem desabafar comigo. Porque nós carregamos a luz do mundo, querido. Então, automaticamente, nós fazemos a diferença. Talvez a gente não perceba, talvez a gente não tenha noção de quanto a nossa vida impacta as pessoas. Eu lembro que um dia na faculdade eu peguei o violão e comecei a cantar. Estou apaixonado. E formou uma roda assim. E era a música do David Keelan que falava assim. Estou apaixonado por ti, Jesus. Na hora que descobriram que Jesus era a paixão da minha canção, arregalaram o olho. Falei, gente, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Nós carregamos algo, querido, e isso é espiritual. A maneira como nós somos vistos no trabalho, a maneira como nós cuidamos da nossa família. Paulo escreve para Timóteo, 1 Timóteo 5,8. Contudo, se alguém não tem cuidado com os seus, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que um infiel. Querido, quando eu me converti, e você já ouviu isso, falando que ministério, que família é o seu primeiro ministério. E eu sempre achava assim, claro, meus desafios começam lá, minha labuta começa lá, as porradas começam lá. E não, querido, é primeiro de prioridade. De prioridade. E é algo que a religiosidade muito tempo se perdeu, querido. Eu já alimentei muito morador de rua, por muito tempo tive projeto de alimentar morador de rua. Pega morador de rua, querido. É Isaac, é Israel, é Miqueias. E é nome pentecostal ainda, não é Noah, que nem o nós da parede preta. Não é Joshua, não. É pentecostal raiz, você encontra Miqueias, você encontra Isaías. Aí você senta para conversar com esses caras e fala, não, minha mãe era de igreja. Não, eu conheço a Bíblia, eu pregando para o cara e o cara sabia mais da Bíblia do que eu. Eu lembro que acho que uma vez o Silas Malafaia também falou, ele falou, gente, que ele tem igreja no Rio de Janeiro, ele falou, gente, as mães dos traficantes do Rio de Janeiro são da minha igreja. Por quê? Porque estão enfurnadas na igreja e não cuidam da família. Sabe, por isso que a gente teve, né, uma geração de filhos de pastores que não querem saber de igreja. Poxa, teve um último show da Katy Perry que tinha um negócio demoníaco e a filha de pastor. Mas que quando começou a cantar música, o pai falou, não, essas músicas é do cão e você é uma filha do cão por cantar. O pai que pregava na igreja e achava que pregar é espiritual, não criava a filha como espiritualidade. Aí nós criamos uma geração de filhos, que são filhos de religiosos, que falam, não, eu não quero esse Deus do meu pai. Sabe o filho pródigo? Sabe aquele filho que fala assim, eu vou ficar igual o mais velho? Estou vazando daqui.
Porque nós não criamos a nossa casa, porque nós focamos, e nós pastores, a gente tem um alerta, tem o pastor Rafa, tem os outros pastores que falou, dá uma segurada aí, fica na sua casa, né? O pastor Lori falou, o pastor Rafa falou, viu, tira sexta-feira de folga, né? Não trabalha sexta-feira e foca na sua família. Porque, querido, é muito fácil nós nos envolvermos aqui. Nós pastores, eu vou confessar para você, eu tenho muito mais paciência às vezes com as ovelhas do que com a minha família. Eu tenho muito mais paciência de aguentar, de ver, né, as besteiras que as ovelhas fazem do que minha família. E nós temos que entender que tudo é espiritual. Que nós, talvez o Benjamin não seja um pastor, porque não é plano de carreira. Graças a Deus eu venho de uma família que tem pastores. A família da Dani também, pastora Anô está ali, né? Uma senhorinha que se converteu, e somos 7 pastores hoje, né? 2 filhos pastores, mais 7 filhos, 7 netos pastores. Por quê? Porque assim como Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, fala assim, ó, eu conheço a fé da sua avó Lloyd, eu ouvi a sua mãe Eunice, e eu sei que a sua fé é verdadeira e real. Então foram mulheres que entenderam que orar na igreja era maravilhoso, mas criar um filho, ensinar um filho, ter um tempo com o filho, também é espiritual. Querido, eu tenho uma rotina em casa, eu trabalho de casa, hoje eu tenho minha empresa, presto consultoria. Então eu trabalho de casa. Eu tenho o privilégio, eu almoço todos os dias com o Benjamin. Ele chega da escola, aí ele começa a desabafar, fala das injustiças com o Caio. Não, o Caio estava só com um negócio lá e já xingaram ele. E ele chega bravo, fala, calma. Né? E depois eu jogo 3 partidas de videogame com ele, todos os dias. E a Dani fala, mas você joga todo dia? Ele fala, mãe, é nosso tempo de qualidade. É o tempo meu de qualidade com meu pai. Mas, querido, aí você vai falar que eu pregando aqui é menos espiritual do que eu almoçando com meu filho todos os dias, onde ele abre o coração, onde ele fala assim, pai, eu não entendo a minha mãe. Onde ele falou, eu não entendo a minha mãe, porque eu estava saindo, eu falei, isso aqui é um doce? Fala, não. Aí eu voltei, ela falou, você não comprou doce? E ele falou, pai, eu não entendo. Eu falei, filho, eu também não, e não vai entender nunca. Para nós é fácil. Para nós é fácil, você quer, é sim e não. Né? Eu falo assim, filho, sua mãe chega às vezes emburrada e ela fala assim, fala, amor, você quer conversar? Quando ela fala não, ela quer dizer, eu não quero conversar agora, eu não estou afim, mas mais tarde pergunte porque é importante. O não dela quer dizer isso, o meu e o seu não é não mesmo, não quero conversar, acabou. Nem hoje, nem mais tarde, nem amanhã, tá tudo bem. Então quando eu tenho a oportunidade do meu filho falar, pai, eu não entendo a mãe, o pai, eu não consigo fazer isso, pai, eu tenho problema com isso. Aí você vai falar que isso, o momento que eu tenho com meu filho todo dia na mesa, é menos espiritual do que eu estar aqui pregando? Que é menos espiritual, que eu estou trabalhando menos para o reino do que aqui pregando? Claro que não, querido. É ali que eu estou ganhando meu filho, não é aqui. Eu sempre falei e volto a falar, se esse evangelho não funcionar na minha casa, a gente tem que fechar a igreja. A gente tem que fechar a igreja, porque em casa funciona, e não é porque assim, não, porque meu filho vê eu orando, porque não, é porque ele vê o caráter de Cristo em nós. Porque ele vê nós pensando nas pessoas, porque ele vê a gente pensando em quem faltou do culto na hora de ir embora. Poxa, fulano a gente não vê faz uns dias, ciclano, será que veio de manhã? Ele vê e ele sempre viu esse comportamento, e desde pequenininho ele ajudava. Falava, ó pai, eu também não vi tal pessoa. Porque ele vê esse evangelho genuíno, de caráter. Ele vai fazer 12 anos agora, querido, meu filho. Ele está transicionando, ele está virando um adolescente. Aproveitar que a Dani está trabalhando. E ele passou daquela fase de credo, meninas, para soltar uma frase que é, um dia eu vou casar e ter filhos. Irmãos, a mãe do menino já pira. Até ele falou, não, mas que casar, você não tem idade. Aí, irmãos, homens, prestem atenção, essa é a nossa função. Aí eu sentei com a minha esposa e falei assim, amor, o que seu filho quer
é o que nós temos. O que seu filho quer é o que ele vê eu tratando você e você me tratando. Não é o desejo pela menina ainda, porque ele está transicionando, mas é esse relacionamento. Então entenda o que esse menino está querendo. Ele não quer uma esposa, ele quer esse relacionamento que eu e você temos agora. Aí acalmou o coração dela, falou, não, é isso. Nós estamos dando um bom exemplo, né? Não é que ele está saindo de casa. Não, vai demorar ainda, amor. Relaxa. Né? Mas é isso, querido, é a nossa função como marido e esposa. A minha esposa, alguns anos atrás, começou... Eu sempre fui muito independente, querido. A Eliette está ali, sabe? Né? Até pela mãe que eu tive, a irmã da Eliette. Sempre me virei sozinho, sei cozinhar desde pequeno, sempre me virei. Não sou aquele cara que fala, não, a mulher tem que cozinhar em casa. Pelo contrário, nos últimos anos eu assumi a cozinha em casa. Eu trabalho de casa, querido. É muito mais fácil eu desligar o computador às 6 horas da tarde e começar a fazer a janta. E eu comecei a ter prazer nisso. Estou começando a ter cabelo branco, barba branca, né? Os ministérios de cabelo branco fica bem na cozinha aqui nessa igreja, né? E eu comecei a ter prazer nisso, porque eu comecei a entender que num sábado à noite eu ver uma receita e eu me virar, fazer uma bagunça na cozinha para fazer algo gostoso para eles também é espiritual. Que eu sentar na mesa e falar, olha isso que eu fiz para vocês. Aí eles falam, não, mas papai, nós tem que... O Benjamin fala muito do meu hambúrguer. Pai, a gente tem que fazer hambúrguer para outras pessoas. Eu falei, não, eu amo vocês. É o nosso momento aqui, ó. O Caiozinho às vezes vai em casa e come hambúrguer, né? Mas é nosso. E a Dani começou há um tempo atrás, ela começou a tirar. Há uns anos atrás, ela começou a tirar. A me servir, pegar o meu prato, colocar arroz, feijão. Irmãos, fiz 20 anos de casado. Os primeiros 10 não teve isso, né? Aí a gente fica desconfiado. Eu falei, amor, por que você está me servindo? Foi porque eu tenho que honrar a sua vida. Pode parecer uma besteira, mas eu estou honrando a sua vida. E eu sei que sou eu que cozinho. Mas às vezes eu cozinhar e eu sentar para ela pegar o prato e ela me servir, a maneira dela de falar, olha, amor, eu te amo e eu quero honrar você. Mulheres, e eu não estou falando, não, a partir de agora sirvam o seu marido. Não estou falando isso. Mas estou falando de honrar o seu marido. E maridos, vai ter mais na quinta-feira. Eu prego também na quinta, vocês vão apanhar na quinta. Mas Paulo escreve para Timóteo, não. Deixa eu achar aqui, peraí. Em 1 Pedro escreve, fala assim, igualmente vós marido coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo cordeiro da graça, para que as vossas orações não sejam impedidas. Irmãos, desculpa falar, mas não seja burro. Você vai maltratar a sua esposa e vai reclamar com Deus, Ele nem vai te ouvir. É o que está na palavra. Você vai maltratar a sua esposa e vai reclamar para Deus da sua esposa. Acaba de falar que as suas orações nem sobem. Trate a sua esposa bem para que não atrapalhe as suas orações. Para que as suas orações não sejam impedidas. Então, querido, aí você vai falar que vida espiritual é só estar na igreja. Vida espiritual é só pregar. Vida espiritual é ler a Bíblia. Vida espiritual não, querido. Os nossos filhos já pagam um preço. Quantas vezes Caelzinho está lá estudando no culto de terça, Benjamin está lá estudando, quantas vezes o Benjamin chegou com a apostila para estudar e fazer lição de casa, porque a gente estava no culto e ele no culto fazendo lição de casa. Ele já paga um preço pelo nosso ministério, pelo nosso chamado. Só que eles entendem, eu já faltei não, eu queria vir no culto de manhã, não estava escalado, tá, irmãos? Vamos lá, responsabilidade. O óbvio precisa ser dito, né? Se você está escalado, se você tem um compromisso, você tem que honrar esse compromisso. Mas eu falar, cara, eu vou para a igreja agora de manhã tal, e à noite eu vou de novo. E o Benjamin falou, pô pai, mas a gente não joga bola faz tempo. E eu não vim no culto de manhã para ficar jogando bola com meu filho. E daí você vai falar, nossa, o pastor escolheu essa espiritualidade. Eu escolhi investir tempo no meu filho,
Porque o meu filho vai saber que apesar de eu ser pastor, eu não amo mais a igreja do que eu amo ele. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas, mas a igreja não. Mas o meu ministério não. O meu chamado não. Eu amo minha família. Querido, a gente terceiriza demais a espiritualidade da nossa família, querido. A gente sonha de que os nossos adolescentes saiam ali do teens batizados em línguas, e seria maravilhoso. Todo mundo subindo e falando: mãe, foi batizado no Espírito Santo, veio um negócio lá e eu comecei a falar em línguas. É maravilhoso, mas imagina isso na sua sala. Imagina isso na sua casa, você começa um culto e daí seu filho começa: tchei, caralho, sou ele, tá? E começa a falar em línguas, querido. Só que nós terceirizamos isso, querido. Na pandemia, a gente ficou em casa, a Dani ficou em casa, eu fiquei em casa, e a gente descobriu um lugar para vencer o medo. Porque a pandemia foi aterrorizante, irmãos. Né? Tinha algo no ar que podia nos matar. Muito pesado você pensar nisso. Então assim, a gente acordava, fazia um culto, a gente almoçava, fazia outro culto, aí a gente ia dormir, a gente fazia outro culto. Era 3 cultos de 1 hora, assim, com louvor e palavra. Todos os dias da pandemia, nos 6 primeiros meses da pandemia. Porque a gente descobriu um lugar ali. E querido, eu não sou um cara que ama pregar. Eu gosto de pregar sim, mas eu gosto de sentar, eu gosto de conversar, eu gosto de tocar, eu gosto de falar com as pessoas. Mas um dia, nesses dias da pandemia, eu trouxe uma palavra em casa, que o Espírito Santo falou: filho, você acertou o coração do seu filho hoje. Porque eu via no coração dele que aquela palavra abriu o coração dele, que era sobre medo. E eu via que aquela palavra atingiu o coração dele, ele ainda era pequeno, ele não sabia expressar, mas o Senhor falou: hoje você acertou o coração do seu filho com essa palavra. Querido, aí você vai falar que espiritual é ler a Bíblia, é cantar louvor. Nós temos que entender que nós somos seres espirituais e tudo que nós fizermos é espiritual. Tudo que nós temos que entender que a única separação que nós devemos fazer é do santo e do profano. Mas não tem o que separar, querido. Isso é espiritual, isso não é espiritual. Tudo é espiritual, querido. Tudo é espiritual. Então não adianta você investir. Não, eu vou investir no meu chamado. Eu vou investir. Eu vou fazer teologia, maravilha. Isso tudo é bênção de Deus. Isso tudo vai fazer você crescer, querido. Mas a sua casa. Eu tive uma irmã que se inscreveu, que foi no Redenção, e ela se inscreveu para o Maior que Serve. E ela falou: pastor, eu estou com um dilema. O único dia que eu tenho para ficar com a minha família é segunda-feira. E eu me inscrevi para o Maior que Serve. Eu falei assim: irmã, não tem problema, passa o Pix aí, eu devolvo o seu dinheiro. Larga o Maior que Serve. É o único dia da semana que você pode ficar com a sua filha. Eu falei: então larga o Maior que Serve. Vai ficar com a sua filha. Depois que sua filha estiver melhor, porque a filha dela estava passando por psicólogo, estava com alguns problemas, e a psicóloga pediu para ela ter um tempo. E aí a psicóloga pediu: você precisa dar atenção para sua filha. E ela ainda estava em dúvida se ela devia fazer um curso na igreja. E glória a Deus que eu não tenho problema de falar, irmão, sou cara de pau demais. Eu falei: irmã, larga o curso, vai abraçar sua filha, vai gastar tempo com a sua filha. Hoje ela me escreveu de novo: pastor, eu acho que dá para eu fazer. Eu falei: acabou, não tem mais vaga, irmã. Fique em paz, a próxima eu ligo para você, você não vai fazer. Porque, querido, a gente quer terceirizar algumas coisas, a criação do meu filho. Eu falo, não sei se vocês gostam ou não, mas em casa é assim, vai chegar e ler a Bíblia, e ele lê. Poxa, nós fomos preparar a confra de verão, foi muito engraçado, porque a gente foi lá na sexta-feira preparar a confra de verão. Na sexta não, na segunda, né? A confra era na terça. Aí a gente arrumando a mesa, o Benjamin passando atrás, passando com a Bíblia assim, eu e o Jefinho olhamos. Eu falei: filho, o que você vai fazer? Ele falou: não fiz meu devocional hoje. E estava ele fazer, 10 horas da noite. Eu acho que ele não queria ajudar, mas vamos crer que ele estava indo ler.
E querido, graças a Deus eu tenho um menino, ele puxou a mãe na questão de estudo, então eu não preciso, eu nunca mais lembrei ele de ler a Bíblia. Faz pelo menos 1 ano que eu não preciso falar, filho, você leu a Bíblia hoje? Porque ele pega, porque virou hábito, porque virou prazer, porque ele entendeu. Porque teve vezes que o pastor Rafa falar um versículo e ele falar a referência. E ele só tem 11 anos de idade. Aí quando eu falo que onde nós caminhamos e essas crianças vão voar, é disso que eu estou falando. Do meu filho entender o versículo, a referência do versículo que o pastor falou. Eu falo, filho, com 12 anos eu ainda comia terra. E você já sabe a Bíblia, cara. Você já conhece o livro de Hebreus. Esses dias lá embaixo a gente deu aula de fé. Eu falei, o que é a fé? Ele falou, Hebreus 11:1. A fé é o fundamento das coisas que não se vê. Cara, o menino citou a referência bíblica. Então é para isso que eu estou trabalhando, querido. Pregar aqui de terça é maravilhoso, pregar no domingo, falando no start, mas cara, pegar meu filho e alicerçar na palavra, dar fundamento, pegar minha esposa, ver o quanto ela cresceu em Deus, o quanto o Senhor levantou ela aqui, o quanto a pastora foi empurrando, foi colocando ela na fogueira, vai amor, vai. E ela foi, eu falava que a gente se sentia, quando a gente entrou na igreja, eu sentia assim, o pastor Rafa e a pastora Maria eram os pais que deixou a gente no parquinho e nós ficávamos do lado deles, assim, ó. Não saía brincar, eu falei, amor, nós temos que fazer as coisas, o pastor Rafa e a pastora Maria quer que a gente faça e a gente não faz. E minha esposa foi largando a mão e foi indo, e hoje, graças a Deus, ela tem dado frutos. E isso é espiritual, olha, deixa eu ver quem está aqui. Dá para falar, queridos? Sexo é espiritual, tá? Sexo antes do casamento é pecado. Não fazer sexo depois do casamento também é pecado, tá? Eu ia falar umas coisas que eu vou falar. Mas queridos, também é espiritual. Eu lembro que um pastor falava que era como oração. Teve um pastor que foi pregar uma vez. E ele é um pastor que fala muito sobre sexualidade. Ele tem até um livro chamado A Sexualidade do Pastor, né? E ele faz uma referência de que a palavra para Espírito Santo em hebraico é ruá. E ruá é uma palavra feminina, né? Ruá é uma palavra feminina. Então ali ele faz uma analogia de que Deus já estava mostrando uma família, porque tem Deus Pai, ruá, uma palavra feminina, e Jesus Filho. Poxa, é uma trindade. Aí você vai falar que sua esposa, a maneira com que você trata, a maneira com que você, esposa, faz comida, a maneira com que você joga a bola com seu filho, a maneira com que você cria o seu filho, não é espiritual? Poxa, a gente tem uma agenda, graças a Deus nós não somos tão ativos, temos culto terça e domingo só aqui. Aí tem quinta-feira com mulheres, tem quinta-feira com homens, como vai ser depois de amanhã. Mas nós não somos tão ativos, mas mesmo assim, meu filho, papai, como é que está a agenda dessa semana? Que dia que a gente vai poder ficar junto? Só que não dói para ele, porque ele sabe que o sábado a gente separa para nós. Sábado à noite é o dia de nós não fazer nada, né? Pede uma pizza, nós fica no sofá até dormir. Ou às vezes ele inventa, pai, vamos jogar videogame até nós não conseguir, até nós ficar acordado, até nós dormir, né? Vamos ficar de madrugada, vou ficar, é que nem o Caio quando foi dormir em casa. Tio, nós vamos ficar até 4 horas da manhã, meia-noite e meia estavam os dois dormindo. Então assim, ele sabe que a gente tem o compromisso da igreja, mas nós temos um tempo. Ele sabe que eu tenho que ter um tempo para minha esposa. Eu falo para ele, filho, né? Porque ele é menino, ele é um grude com a mãe, ele é ciumento. Eu falo, filho, quanto melhor eu me lidar com a sua mãe, melhor eu vou tratar você, cara. Quanto melhor seu relacionamento com a sua mãe, melhor é. E nós vemos, o pastor Rafa fala isso e eu identifico muito na minha vida. Sabe como é que você mede o nível de santidade do seu, querido? Como é que você vê o quanto você está de santidade? A maneira como você trata seu marido e sua esposa.
A maneira como você trata eles, que são os mais próximos, mas revelar como é que está a sua vida com Deus. Então, querido, o que eu quero somente conscientizar essa noite é: não fiquem achando que vida espiritual se constrói dentro da igreja. Até porque a palavra igreja já não dá para ser dentro, né? Porque eclésia é chamados para fora. Então, não é as tias da escolinha que vão alicerçar o seu filho. Sabe? À frente do Ministério Start, entrando em contato, como o Otávio falou, né? Eu entro em contato com os visitantes no dia seguinte. E eu recebo muito pedido de oração de mães. Orem pelos meus filhos. Aí eu vou conversar para entender. Ela fala: não, eu nunca fui de igreja. Eu nunca precisei. Eu nunca precisei de igreja, mas agora esse meu filho está dando trabalho, então eu estou procurando uma igreja. E eu penso, poxa, ela vê como problema, eu vejo que esse cara já é um evangelista, porque ele já está levando a mãe para a igreja. Imagina quando ele se converter. Se sem se converter ele já está levando a família para a igreja, imagina quando ele se converter. Então, querido, é uma realidade. É uma realidade. Nós temos que viver o evangelho na nossa casa. Com a nossa família. Quando teve um dia que no sábado de manhã eu saí para fazer compra, eu e o Benjamin. Aí o Benjamin falou assim: pai, posso falar um negócio? Eu falei: pode. Ele falou: vamos batizar. Aí o pai, já imagine eu ainda, né? Eu falei: sério, filho, que legal, eu posso batizar você? Ele falou: você prometer que não vai chorar? Pode. Falei: cara, eu não prometo nada. E já liguei para o pastor Rafa, falei: pastorzão, o Benjamin deu o nome para o batismo, eu posso batizar ele? Pastor: claro, vamos para cima. Querido, nós não demos um ultimato, nós não falamos. O que eu falo para ele é de ler a Bíblia. Você quer jogar videogame? Lê a Bíblia. Cara, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Em casa é regra, querido, é regra. Ah, mas pastor, eu não acho certo. Tá bom, então cria o seu, querido. O meu eu vou criar, vai ser regra sim. Dentro da minha casa vai ler a Bíblia. E esses fundamentos, eu vou ficar para sempre nele. Quando eu oro com a minha esposa, querido, presta atenção, deixa eu falar algo para você. Homens, de novo, vem quinta-feira. Mas, querido, não tem nada mais poderoso do que você abençoar sua esposa antes dela sair do trabalho. Querido, que coisa simples. Em casa é invertido, eu trabalho em casa, né? Eu tento ser marido troféu, mas minha esposa não quer me sustentar. Então eu trabalho, mas eu trabalho de casa. Mas ela vem, eu volto da academia, daí eu já tomo um café, já ligo o som, já vou começar a fazer meu devocional depois que eu volto da academia. E ela está saindo com o Benjamin. E ela vem dar um beijo e fala: amor, deixa eu orar por você. E eu ponho a mão na cabeça da minha esposa. Falou: Senhor, vem abençoar minha esposa. Ela está num cargo de confiança ali na prefeitura, um cargo de chefia. Ela tem responsabilidades, ela tem uma pressão muito grande. E eu ministro sobre ela uma sabedoria de José. Mas pastor, por que é importante isso? Eu equilibro a alma da minha esposa que já está ansiosa no café. Eu equilibro o dia dela, querido. Só com essa oração, com essa imposição de mão. Eu vejo que a alma dela se equilibra. Eu vejo que ela sai mais equilibrada de casa. Ela sai menos ansiosa. Ela sai menos aflita de casa. Por quê? Porque eu só tive coragem de falar: amor, deixa eu orar por você. Irmão, não é oração grande não, querido. Senhor, abençoa minha esposa. Dá sabedoria para os desafios de hoje. Cuida dela. Blinda o coração e a mente dela, Senhor. O Senhor escolheu ela para estar lá. Então o Senhor capacite para mais um dia. É isso, querido. E isso tem um impacto gigante no coração da minha esposa.
Meu filho ora com a gente todo dia antes de dormir, a ponto de quando nós fomos no Redenção, a gente deixar a oração gravada para ele escutar todos os dias que nós estávamos fora. Por quê? Porque ele tem que ouvir a nossa oração antes de dormir. Porque isso também acalma ele para dormir. Acalma o coração dele. Aí você vai falar, não, pastor, isso é demais coisas, não é espiritual. Querido, isso é o reino. Isso é o reino. Porque daí a Dani está lá, equilibrada, as pessoas vêm. Tem uma irmã que era da presbiteriana, querido, tradicional, e começou a andar com a Dani e falou, Dani, você carrega algo. E começou a frequentar uma igreja pentecostal quando nós íamos e caminhou com a gente. E a Dani nunca falou, não, você tem que ir para a igreja, você tem... Não, querido, ela vivia o evangelho. Então, querido, tudo que nós fazemos no seu trabalho, e eu não estou falando de falar de Jesus, querido, estou falando de viver Jesus, querido, viver Jesus, porque as pessoas estão cansadas de palavra, cansadas de gente, elas querem atitude. Domingo eu saí daqui, aquele senhorzinho que fica ali no semáforo, ele falou, você não tem dinheiro? Eu falei, não tenho, e realmente eu não tinha, querido, eu não gosto de dar dinheiro, mas eu não tinha dinheiro. Não, mas você não tem mesmo? Eu falei, não. Ele falou, e por que você vai na igreja? Verdade. Isso porque tem uma vez que eu estava 6 meses sem comer pão. Os pastores deu pão para os pastores aqui, né? Foi ceia. Eu falei, nossa, se eu for comer pão, nós paramos no semáforo e demos para ele. Eu fiquei mais 3 meses sem comer pão. Mas daí ele jogou essa, ué, não vai me ajudar? Eu falei, cara, não tenho dinheiro. Não, mas só uma moedinha. Eu falei, eu não tenho, desculpa, eu não tenho. Não ajuda, por que você vai na igreja? A vontade de falar é igual Pedro, né? Ó, não tenho prata nem ouro, mas levante e anda. Mas, querido, viver a Cristo é melhor do que falar. Eu falei nos adolescentes já, para encerrar. Eu tenho um problema muito grande como marqueteiro quando as pessoas colocam o nome de Shalom não sei o que lá, El Shaddai não sei o que lá. Ai, querido, eu vou falar que eu tenho um problema para não falar que eu tenho ranço, tá? Mas, querido, como isso me irrita, porque você está colocando o nome de Deus no seu negócio porque o Deus, você não representa aquele Senhor. Não, El Shaddai Imóveis. Eu lembro que uma vez eu atendi uma mulher, eu falei, mas você vai colocar esse nome mesmo? Não, porque Deus tem que ser glorificado. Eu falei, sim, através da sua vida, não da placa de fora. Né? Você vai honrar o nome dessa empresa? E você pensa assim, a gente está falando, a gente naturaliza. Mas é o nome de Deus, o judeu não fala. Você já viu um judeu pregando? Ele não fala Deus, ele fala o eterno. Porque a Bíblia fala para não falar o nome de Deus em vão, e nós estamos colocando na placa dos nossos negócios. Olha que forte isso. Nós estamos banalizando, porque nós não queremos viver. Agora, quando eu tenho um negócio, e a pessoa fala, cara, o que você tem de diferente? Eu falo assim, então, você sabe como é que eu prospero? Eu vou abrir aqui Malaquias para você. Eu vou mostrar que eu estou 10% de tudo que eu tenho. Vou mostrar para vocês que eu já ofertei isso, que eu já sustentei missionário, que é isso que eu investi. E hoje o que eu ganho é misericórdia do Senhor. Porque Ele quer abençoar outra pessoa, então Ele me abençoa. Então viver a Cristo, viver a vida espiritual em tudo. Ou seja, acordou, a sua vida tem que ser para a glória de Deus. Eu brinquei no Redenção, a maneira que você trata a sua esposa. Minha esposa acordava de mau humor, querido. Falo que acordava com depressão de não ter morrido à noite. Tão brava que acordava, e eu acordava subiando elétrico, feliz, cantando. É maravilhoso essa dinâmica de marido e mulher, sol e lua. Depois que o Benjamin nasceu, a Dani melhorou muito nessa questão, mas ela ainda fica quieta, o Benjamin também. Eu não, eu gosto de conversar de manhã, eu já tomo café. Eu vou para a academia às 5 horas da manhã, irmãos. Aí eu já volto da academia, já mais elétrico ainda, eles estão levantando para ir trabalhar. E, querido, tudo isso é para a glória de Deus.
Amém, querido? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você, não vou fazer apelo. É mais uma conscientização essa noite, querido. Feche teus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor tem um reino inabalável para nós, Pai. E nós temos a oportunidade de vivermos e prepararmos as pessoas para esse reino todos os dias, Pai. Pai, quebra toda a religiosidade, que nós possamos parar de separar de que os trabalhos da igreja, ler a Bíblia, a vida de oração, só isso é espiritual, Senhor. Que nós possamos entender que ser pai e mãe, num padrão bíblico, curado, sarado e restaurado, também é espiritual. Que nós possamos entender que a maneira que nós tratamos as nossas esposas e os nossos maridos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós realmente convivemos ali é espiritual, Senhor, e que o Senhor tenha uma bênção sobre isso, Pai. Que nós possamos nos levantar, Senhor, dentro da nossa posição como autoridade, Pai. Nós como homens, como sacerdotes do lar, a mulher, Senhor, como uma auxiliadora, Senhor. Que não haja inversão de papéis, Senhor. Que nós possamos realmente criar os nossos filhos num padrão bíblico, Pai. Que esse evangelho que nós pregamos aqui, que esse evangelho que nós vivemos na igreja também funciona lá em casa, Senhor. Que nós temos um caráter, uma preocupação com as pessoas, um amor um pelos outros, uma cultura de honra dentro de casa, em que eu honro meu filho e eu honro a minha esposa, e que eles também me honram, Senhor. Que nós possamos viver esse ambiente espiritual, Senhor. Que nós possamos entender que, como Paulo fala, tudo que nós fazemos, Pai, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Que nós possamos fazer com que o Senhor seja edificado através do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso ganha-pão na empresa que nós trabalhamos, Pai. Vivendo a Cristo, não só falando a Cristo, Senhor. Que nós possamos ser luz, Pai. Que nós possamos carregar a esperança, Senhor. Que nós possamos ser, sim, Senhor, um representante. Paulo fala, sejam os meus imitadores. Paulo jogava no peito. Paulo jogava a responsabilidade para ele, Senhor. E nós queremos jogar essa responsabilidade. Que nossos filhos falam, poxa, papai do céu deve ser igual ao meu pai, porque meu pai ama as pessoas, porque meu pai trata bem todo mundo, porque meu pai é paciente comigo, porque meu pai é amoroso. Nós queremos ser essa tua representação, Jesus. Nós queremos, como homem e mulher, bater no peito e falar, podem me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Nós queremos poder falar para nossas esposas, para os nossos maridos, para os nossos filhos, para os nossos pais, que nós somos imitadores de Cristo. Que nós somos a imagem e semelhança dEle, que nós temos a identidade dEle dentro de nós, o caráter dEle dentro de nós, e que nós vamos fluir, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a tratar tudo como espiritual, Pai. Não só os problemas da empresa, não só problemas com pessoas da empresa, Senhor, mas tudo, até o que é bênção, Senhor, a discernir o ambiente, Senhor. Nos ensina a entender, Senhor, que nós vivemos no mundo espiritual, Pai. Que tudo nesse mundo se move através do mundo espiritual, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para mover também o mundo espiritual, Pai. Que nós possamos ser agentes de impacto da Tua presença, Senhor. Que nós possamos ser agentes transformadores, Pai. Não só falando, Senhor, mas vivendo. Que a nossa vida cante a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, venha abençoar cada um, Senhor. Que realmente haja um entendimento, Senhor. Que não é errado nós gastarmos tempo com os nossos filhos. Que nós temos sim que parar um pouco de trabalhar para dar atenção para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso marido. Que o trabalho sim é as demais coisas que o Senhor vai acrescentar. Mas o marido, a esposa,
o Filho, Pai, que o Senhor nos deu, esse sim é a nossa responsabilidade, é esse sim que nós temos que tratar com honra e glória, que nós devemos honrar como Cristo honraria, entendendo que eles são filhos e filhas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos.